Carta do senador Públio Lentulus ao imperador Tibério César, descrevendo as características morais e físicas de Jesus. Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham, e que nela tenham estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos, em uma só palavra. É um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor amêndoa bem madura, são distendidos até as orelhas e das orelhas até as espáduas. São da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso nos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto com os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Disse que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra, contenta muito, mas o faz raramente e, quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens, que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim, porém em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina, como ensina este Jesus.
Muitos judeus o têm como divino, e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei de tua majestade. Eu sou grandemente molestado por estes malignos hebreus. Disse que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, à tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo, Públio Lentulus, presidente da Judéia Lindisione VII, Luna Seconda. Este documento foi encontrado no arquivo do Duque de Cesadini, em Roma. Essa carta, onde se faz o retrato físico e moral de Jesus, foi mandada de Jerusalém ao imperador Tibério César, em Roma, ao tempo de Jesus. Olá, meus amigos, boa noite a todos. Cordiais saudações a todas as famílias aqui representadas neste dia. Um dia muito especial em que vamos, mais uma vez, reiniciar as comemorações do mês de Jesus. Como vocês tiveram a oportunidade de observar, a lembrança que nos traz através dos milênios a carta de Públio Lentulus, uma lembrança muito afetiva, muito bela e verdadeira. E vamos também, na noite de hoje, lembrar a todos que estamos sendo inspirados na nossa comemoração pelo livro, a obra literária de Humberto de Campos, o livro Boa Nova. E através dessa pena magnífica, desse espírito lindo, brasileiro, nosso irmão na pátria do Evangelho, é que vamos fazer algumas colocações. Humberto de Campos nos lembra que Jesus foi o amparo, foi a luz em sua vida, quando ele retorna ao mundo espiritual. E ele diz lá na introdução desta obra linda: ele ampara os meus pensamentos com a sua bondade sem limites. A ganga terrena ainda abafa em meu coração o ouro que me deu de sua misericórdia. Mas, como Bartolomeu, já possuo bom ânimo para enfrentar os inimigos da minha paz, que se abrigam em mim mesmo. Diz lá ainda Humberto de Campos: tenho a alegria do Evangelho, porque reconheço que o seu amor não me desampara. Confiado nessa proteção amiga e generosa, meu espírito trabalha e descansa. Que linda mensagem, que linda lembrança para os nossos corações, que neste momento se movimentam na esperança da boa nova de Jesus. E para tanto, hoje nós convidamos espíritos jovens e vamos receber na noite de hoje, falando sobre as primeiras pregações, a jovem trabalhadora do estado da Bahia, a companheira Jamile Lima. Ela vem nos trazer a sua palavra de fé, no seu verbo claro e objetivo. Vamos então receber com o nosso carinho e a nossa eterna gratidão, Jamile Lima. Caros irmãos e irmãs, companheiros de ideal,
Aqui nos encontramos neste momento para refletir sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Claro que o parar para refletir sobre o que ele nos trouxe, exemplificou e ensinou não deve estar restrito a uma época ou período do ano. Jesus é o nosso modelo e guia e nele devemos nos inspirar a todo tempo, a despeito da época, da data comemorativa ou até mesmo dos nossos momentos de desespero, tristeza ou que a vida pareça não ter sentido. Claro que devemos solicitar a sua ajuda carinhosa e amorosa para todos nós, em qualquer circunstância, e não só nas dificuldades, quando naturalmente, na nossa condição evolutiva, elas se apresentam. E é este convite que lhes faço neste momento de encontro, para que, com base no livro Boa Nova de Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nós busquemos no capítulo 3, primeiras pregações, algumas possibilidades de aprendizado e, acima de tudo, aplicabilidade no nosso dia a dia, na condição de espíritos temporariamente encarnados. Nesse capítulo específico, Primeiras Pregações, Jesus se encontra então nas adjacências do templo. E ali, com toda certeza, o seu comportamento, a sua postura, chamava a atenção daqueles que ou se entregavam ao ócio ou à crítica mordaz, ou simplesmente não buscavam uma perspectiva de conhecimento interior, ou até mesmo de olhar para o próximo em suas necessidades. Eram espíritos que ali estavam campeando, vivendo aquela época muito mais preocupados em opinar sobre o que o outro faz ou satisfazer as suas necessidades e interesses pessoais do que de fato aprofundar reflexões em torno daquela figura que, mesmo que essas pessoas fossem contrárias, exerciam sobre elas no mínimo algum tipo de interesse, se não um magnetismo muito forte por aquilo que representa, pela força que ele emanava, pela sua simples condição de espírito puro e todo amor. Nesse sentido, um grupo de sacerdotes e pensadores se aproxima dele, e aqui a gente vai fazer uma espécie de destaque para Anã. Anã se aproxima, então, Anã, lembrando que foi um dos juízes inclementes da situação em que Jesus vem a se encontrar depois, e ele então vai perguntar com o orgulho que lhe era peculiar: Galileu, que fazes na cidade? Então, como se aquele lugar não fosse adequado para que a presença de Jesus então se desse. Jesus responde com uma nobreza que não se pode deixar passar incólume, diz: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Vejam a profundidade da resposta de Jesus, porque poderia ser algo: estou de passagem, vim fazer uma visita, vim comprar algo. Não, a resposta é profunda e muito além daquilo que lhe foi perguntado. A pergunta foi diretiva: o que fazes aqui na cidade de Galileu? Inclusive aí o termo, o Galileu, já denota um certo preconceito com a origem de onde ele vinha. E ele responde muito tranquilamente que estava buscando fundar o reino de Deus. Anã, não contente na sua condição de sacerdote, pergunta: reino de Deus? E que pensas tu venha a ser isso? E Jesus responde: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Então, mais uma vez, o complemento da resposta aprofunda ainda mais o que ele coloca inicialmente. Então, ele vem buscar a fundação do reino de Deus, e este reino é obra divina no coração dos homens. Isso já vai nos salientar e fazer com que observemos que esse reino pretendido por Jesus, ele não tem conformações de ordem física. É um reino que vai ser cultivado no interior de cada um. Por isso que quando Jesus faz a afirmativa: meu reino não é deste mundo, ele está se referindo ao mundo de ordem material, ainda superficial, voltado para interesses que não são para a permanência. São interesses que ainda estão sob a guarda, digamos assim, do campo sensório. O que é aqui que eu denomino campo sensório? Tudo aquilo que nos impressiona aos sentidos,
questões que ainda nos aprisionam, que podem nos levar a assumir comportamentos viciosos, busca por compensação ou preenchimentos de um certo vazio existencial que não sabemos por que sentimos, mas que pode ser um vazio que se agiganta, que se avoluma e que não conseguimos dar conta. E não damos conta porque estamos buscando preencher aquilo que é permanente, aquilo que é espiritual, por tudo aquilo que é transitório e que é de natureza física. Então, as sensações, aquilo que o sensório nos apresenta, não é suficiente para alimentar a alma, ou melhor, nem é de natureza espiritual. Então, por isso, buscamos no consumo desenfreado, na aquisição de bens, um preenchimento que só os tesouros da alma, como asseverou Jesus, poderão então suprir. Nesse sentido, quando a sua serenidade fica então em destaque diante da pergunta, e ele fala que é obra divina no coração dos homens, ele já desvincula que a nossa felicidade é a construção desse reino de uma ideia material, de trono em que ele será o grande rei, daquela ideia de que ministérios poderão ser assumidos, como alguns apóstolos alimentaram essa ideia, de que seria um reino de riquezas, de que seria um reino em que Jesus assumisse a condição de um grande chefe, militar inclusive, e que ele pudesse desbancar Roma do seu poderio e dos seus abusos. O reino trazido por Jesus é aquele mundo íntimo em que vamos nos vencendo a pouco e pouco, considerando as imperfeições temporárias e as necessidades que todos temos de evolução. Temporárias, porque como somos espíritos perfectíveis e por esta condição seremos perfeitos, não ficaremos o tempo inteiro imersos no mal que também é ilusório. Porque o mal nada mais é do que o desconhecimento ou ignorância em relação ao bem. Quando nós então percebemos que o bem é caminhar a par e passo com as leis de Deus, vamos abandonando os hábitos nocivos ao nosso crescimento espiritual e essa essência vai ganhando cada vez mais força, pujança, solidez e vamos então criando outras alianças do ponto de vista espiritual, aproximando de nós espíritos benevolentes que concorrem para o nosso progresso e quando nos damos conta, percebemos que a nossa casa já não mais se permite balançar por qualquer vento ou brisa, porque não está mais sobre areia. Conseguimos ir solidificando tijolo a tijolo, cada um no seu ritmo existencial, cada um de acordo com sua disponibilidade e interesse em evoluir. Então a rocha vai se conformando sob a nossa casa e vamos conseguindo nos sentindo mais fortes, cada vez mais avançar. Isso não significa que não falharemos, que não cometeremos erros, mas que os reconheceremos muito mais rápido e isso nos permitirá recorrigir a rota até chegar ao ponto em que não mais iremos repetir esses hábitos que vão nos cansando de uma relação com o mundo criado por Deus, de usufruto exclusivo, de exploração do outro, do engano do outro e também do engano de nós mesmos. Então, a solidificação e a construção interna, ela só acontece quando escolhemos a evolução espiritual. E aí nós sabemos que temos métodos, técnicas, escolhas para que isso aconteça. Oração, meditação, estudo, dedicação à caridade, não só a caridade material, mas aquela que se pauta na indulgência, no respeito ao outro, no incentivo do crescimento alheio, em não fazer críticas e julgamentos como se já fôssemos perfeitos. Aliás, se o fôssemos, não teríamos tempo para julgar, porque a construção seria toda de um processo proativo de reconhecimento do valor do outro, porque a despeito de como nos apresentemos e os outros também se apresentem, se manifestem na atual existência, não perdemos a condição de essências divinas. Seremos luz em algum momento. Essa é a fatalidade que nos acompanha. A perfeição é o nosso destino e é para ela que estamos caminhando. Então não há tempo para querelas e infantilidades. O nosso foco, a nossa meta e objetivo vai ser sempre a evolução. E quem tem por meta existencial evoluir, não irá perder tempo
cuidando da vida do outro e nem tecendo considerações, porque estará demasiado ocupado consigo e o seu próprio crescimento. Continuando esse diálogo entre Anã e Jesus, o sacerdote ele acaba reagindo com uma grande gargalhada, e a gente já pode deduzir que é uma gargalhada irônica e de muito desprezo, e pergunta: obra divina em tuas mãos, como quem diz, né? Quem é você para dizer que veio construir um reino? Você é um galileu, enfim, é alguém desprezível no campo social. E nesse sentido, além de estar, depois dessa risada escandalosa que denunciava ironia, chacota ou algo semelhante, ele continua dizendo para Jesus: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Essa pergunta, se você conhece um príncipe ou alguém ilustre que te apoie, já parte do pressuposto que para conseguir alguma coisa ou construir um reino, é preciso ser apadrinhado por alguém ou ter um grande apoio político ou algo dessa natureza. Anã aqui, obviamente, estava muito longe de perceber qual era a missão de Jesus e que quem de fato assumia a sua liderança era Deus, o Pai grandioso e misericordioso. Então isso estava muito além de qualquer poder temporal ou de qualquer outra perspectiva. E nisso eu fico imaginando, e reflitamos todos, o que é um espírito puro diante de um outro ainda em estado de ignorância. Quanta misericórdia deve ser utilizada e amor, como Jesus demonstrou diante do soldado: perdoa, Senhor, porque não sabe o que faz, não sabe o que diz. Assim a gente vai vendo que, diante desses ataques de ironia, até nós podemos assumir essa postura no nosso dia a dia. Nós não vamos ser aqueles que revidarão, não seremos aqueles que se igualarão aos que se encontram em desequilíbrio. A nossa postura, espíritas que somos, estudiosos do espiritismo ou pessoas que se aproximam por simpatia ou por interesse, que entendem qual é a perspectiva, quando eu digo perspectiva, entendem que o espiritismo é uma filosofia espiritualista que afirma a existência divina, afirma a nossa imortalidade, afirma que temos sucessivas experiências reencarnatórias, que a pluralidade dos mundos habitados, mediunidade, interexistencialidade, influências espirituais constantes, e que isso faz com que a gente perceba que nos vestimos de diversas roupagens corpóreas ao longo das experiências com o único intuito de crescimento e evolução. Esses momentos que acontecem na nossa existência de tormento, perturbação, inquietação pela postura do outro, pelas palavras que nos chegam, pelas opiniões que os outros emitem sobre nós, que se tivermos essa noção de que cada um se encontra em um dado nível evolutivo e que eu estou aqui para evoluir, essas questões vão se tornar muito diminutas e vão me incomodar muito pouco ou nada, porque eu vou compreender que o outro ainda não tem condição de me ofertar além daquilo que pode. A cada um segundo as suas obras. A minha preocupação não é com o outro, e sim com aquilo que eu posso ofertar na condição evolutiva em que eu me encontro. Isso já é o suficiente para fazer com que no nosso dia a dia deixemos de lado as perturbações que podem ganhar um grande volume e pujança e percebermos que elas nada mais são do que simples e meras circunstâncias diminutas, pequenas, superficiais no dia a dia. E se o outro assim se apresenta, é da responsabilidade dele avançar, e não da minha entrar em refrega, em disputa para ver quem pode mais. Porque quem quer poder mais, quem quer vencer no mundo, espiritualmente nada consegue. Consegue aquele que cede, aquele que oportuniza, aquele que entende que os outros só ofertarão o que já conseguiram conquistar, e não que por milagre eu deseje que elas apresentem. Não podemos impor ao outro um ritmo evolutivo que nem nós ainda temos e correspondemos,
porque se já tivéssemos, não iríamos nos incomodar com a postura alheia, com as críticas que são dirigidas a nós, com a ironia, com o desprezo ou quaisquer outras manifestações ainda de um estado espiritual muito aquém do esperado para quem já iniciou a sua trajetória evolutiva. Sigamos então nesse diálogo entre, ou até uma inquirição que Anã fez em relação a Jesus. A resposta de Jesus é, lembrando que a pergunta é se ele tinha algum príncipe que o estivesse apoiando na constituição desse reino dos céus. E Jesus vai dizer, meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Respondeu então Jesus com humildade. Ele não respondia com um tom de afronta. Sabe aquela ideia de que estamos muito bem controlados, muito bem harmonizados e equilibrados, mas a nossa resposta passa uma ideia de orgulho, de falsa superioridade? Qualquer pessoa percebe. Até porque nós não nos comunicamos exclusivamente vocalizando o que desejamos, mas também nos comunicamos energética e vibracionalmente. Então os outros, espíritos como nós, dínamos que são capazes de captar o que está para além do verbo. Podemos inclusive estar em silêncio, interagindo com as outras pessoas pelos pensamentos. E essas energias que o pensamento vai emitindo, chega no ambiente, inclusive podendo fazer com que o ambiente que poderia ser pacífico se transforme em um ambiente bélico, onde as energias mentais estão a todo tempo a confrontar-se, criando uma psicosfera que não é saudável para a convivência com o próximo. Isso pode acontecer na casa espírita que frequentamos, no ambiente de trabalho, nos nossos lares, na via pública, nos transportes coletivos, porque somos energia em contato permanentemente. E quando, inclusive, pensamos ou achamos que estamos solitários nessa emissão de pensamentos, como o pensamento ele assume uma forma, vamos lembrar que o pensamento é envolvido e veiculado por fluidos, significa que ele assume um componente material, ele vai então se conjugando a pensamentos que são próximos, que estabelecem afinidade por aquilo que vão disseminando. Então, os afins irão sempre se atrair pela similaridade dos gostos, das questões que são as nossas escolhas, por aquilo que eu entendo que é mais agradável, que eu deseje. Então, os afins se aproximam por aquilo que cultivam e que entendem que é interessante. Quando eu me aproximo dos afins, por muito tempo, eu estabeleço com eles sintonia. E após a afinidade, que a sintonia se estabelece, cada vez mais essa relação vai se tornando mais forte e mais estreita, o que pode levar com que a gente tenha dificuldade em um futuro a médio e longo prazo em desfazer esses laços prejudiciais que vamos construindo ao longo da nossa vida. Por isso que a orientação orai e vigiai é pertinente e cabível a todos nós, não só em algum momento do dia ou quando nos lembramos, mas a todo tempo. O que estou pensando, o que estou nutrindo, qual a intenção do que estou desejando, para que com isso eu vá conseguindo escolher, identificar e convidar bons espíritos para que estejam uma boa parte do tempo conosco. Ah, mas na minha condição evolutiva, no planeta em que vivo, em diversas oportunidades de desenvolver ansiedade, desespero, impaciência ou outras coisas, fica muito difícil conseguir atrair companhias que sejam benevolentes. Mas é por isso que nós temos recursos como oração, boas leituras, momentos de troca como esse que estamos tendo, que vão nos ajudando a alinhar energeticamente o nosso campo vibracional. Quanto mais eu alimento a minha psicosfera de forma positiva, mais forte eu vou me tornando diante desses reveses e dificuldades. Eu vou percebendo que, embora me desequilibre, embora me desarmonize, eu consigo retomar mais fácil o equilíbrio.
Mas se opto por viver a roldão dos acontecimentos, sem nenhuma postura que venha me proteger das circunstâncias, inclusive daquilo que trago de outras vidas, de fato eu estarei à revelia. E nos momentos dos testemunhos ou das provas, como denominamos, não teremos a força suficiente para vencer os desafios que nos são, neste estágio evolutivo, naturais. Orar, meditar, ter boas leituras, participar de grupos que lhe edifiquem e não grupos que optem pela maledicência ou por posturas do ponto de vista cristão, evangélico e espiritual que não vão lhe fazer avançar. Saiba aquilo que você escolhe, perceba o que você está semeando, para que a sua colheita, ao invés de ser aquela que vai te deixar triste, decepcionado ou frustrado, seja aquela que lhe traga boas flores, frutos, que tenha uma espécie de sensação que é real de que você tem a sua missão e o seu dever cumprido neste mundo. Então, notem que aquilo que nós emitimos, os nossos pensamentos, a forma de nos comunicarmos, verbalizando ou mentalmente, constroem o mundo exterior e estabelece as companhias espirituais que nos acompanharão ao longo da existência. Então, o nosso esforço e dedicação, que no início pode parecer algo enfadonho, eu não consigo, porque já estamos condicionados a um comportamento, à medida em que nos dedicamos e vamos nos fortalecendo na repetição e no esforço, vão redundar em circunstâncias prazerosas que nós vamos percebendo. Olha, eu já consigo experimentar uma sensação de leveza quando não emito um pensamento crítico em relação ao outro. Eu já experimento uma sensação e um sentimento de utilidade quando ajudo a minha família nas tarefas domésticas. Quando vejo um colega em dificuldade no trabalho, eu já consigo me sentir bem ajudando na dificuldade. Notem que é pouco a pouco. No início, talvez você não experimente tamanho prazer e sensação de, sabe, aquela ideia que o Cristo nos trouxe da vivência das bem-aventuranças? Elas começam aos poucos e depois vão ganhando grande vulto e quando você bem perceber, você já faz isso automaticamente e sem esperar recompensa. Faz porque é prazeroso se sentir útil, a despeito do que os outros digam, pensem ou venham lhe dizer com algum grau de retribuição. É também aquela ideia do Evangelho. Quando eu muito busco aplauso e recompensa, eu já terei todas as possibilidades aqui no mundo de reconhecimento. Mas quando eu faço, entendendo que eu sou uma criatura divina, co-criador universal, eu contribuo com a divindade. Aí sim você saberá o que é servir ao outro pelo simples prazer de ser útil para Deus e não para ser reconhecido perante os demais. Aí sim você experimentará internamente a verdadeira vitória, que é a vitória sobre si, e não a busca infrene, insaciável e que nunca terá fim de ter o reconhecimento e ser então alguém que vai ser ovacionado pelas demais pessoas, como se esse reconhecimento não passasse, não perdesse validade e voltássemos de novo a uma luta por mais reconhecimento. Um fenômeno e um efeito muito bem conhecido atualmente, como a internet vai levando, em que as pessoas buscam arduamente likes, aprovação, e parece que isso, ou essa camada de superficialidade em que você aparece ali naquele momento, configurasse toda a sua potência como ser humano. Espírito numa experiência humana. Ali é só um momento, é uma foto momentânea. Aquilo não representa 1/10 do que todos nós somos. Então, a satisfação que precisa ser buscada, ela não vem do outro. A satisfação vem do nosso mundo interior. Por isso que Jesus veio nos propor a constituição do reino dos céus, íncito a cada criatura. Nesse sentido, busquemos este reino e sigamos no capítulo com mais orientações que o Mestre Jesus então nos traz. Quando Jesus então responde que os companheiros dele hão de chegar, é preciso aqui salientar que esse capítulo está se referindo às primeiras pregações de Jesus. Então ele está ali agregando pessoas que
se identificam com o que ele diz ou têm os seus anseios satisfeitos, suas dores respondidas, seus questionamentos sobre a vida, o sentido que ela tem, por que estão aqui. Então é nesse sentido que ele diz que os companheiros vão chegar de todos os lugares e Anã vai então fazer um comentário. Sim, os ignorantes e os tolos estão em toda parte da terra. Então, mais uma vez, a ironia se faz presente. Ele coloca para Jesus que, para que ele tenha seguidores, esses só poderão de fato ser tolos. E eles existem em todo e em qualquer canto da terra. Anã continua. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina. E já viste alguma estátua perfeita, modelada em fragmentos de lama? Então ele deprecia o tempo inteiro o discurso e o desejo de Jesus, porque ele julga ser ele, o mestre, indigno de constituir o reino de Deus por aqui. Jesus então diz, sacerdote, ou seja, ele se refere ao outro do lugar em que ele se coloca, da superioridade. Mas sacerdote aqui também é uma menção respeitosa à condição que ele ocupa e que não exerce da forma que se espera. Jesus replica-lhe então com energia serena, não é com irritabilidade, não é com desrespeito, é com firmeza, não é com agressividade, é a firmeza de quem tem consciência do seu papel no mundo. E ele segue, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Então ele coloca, para constituir meu reino, que eu já disse que é obra divina no coração dos homens, basta que se tenha boa vontade, mas é uma boa vontade sincera. O que Jesus quis dizer com boa vontade sincera? Nós somos constituídos de boa vontade, nós temos desejos de melhorar, sentimos impulso de sermos espíritos melhores do que a condição que nos encontramos atualmente. Mas a sinceridade, que é uma adjetivação aqui da boa vontade, decorre daqueles que persistem, apesar das dificuldades, vencendo as suas imperfeições. Podem repeti-las no caminho, podem se cansar delas, podem de novo executá-las, mas estão persistentes em vencer a si mesmo. É uma observação também importante. Ninguém consegue vencer a si mesmo da noite para o dia. Você não vai vencer um hábito que talvez você desconheça se ele é secular, se ele já tem tempo sendo cultivado para além dessa encarnação, e não é de hoje para amanhã que vamos vencer. Então vamos precisar de um longo tempo, com persistência, insistindo. Ah, falhei. Significa que eu não tenho condição, não tenho a devida evolução para caminhar. Serei um espírito imperfeito ainda por muito tempo. Não, significa que você está condicionado mental, sentimental, moral e emocionalmente naquela conduta. Então você vai precisar de tempo para mudar o seu padrão comportamental. Primeiro você se impõe determinados exercícios de substituição. Gosto de trazer o exemplo da maledicência. Se eu me habituei a emitir julgamentos e pensamentos e críticas em relação ao outro, eu vou substituir as críticas e esses julgamentos por elogios, por reconhecimento genuíno e verdadeiro da capacidade do outro. Mas aquela pessoa me causa uma irritação, eu não consigo ver nela qualidades. Se você não consegue ver nessa pessoa, busque identificar as virtudes em outras. Então, no momento em que você se percebe emitindo julgamentos e críticas em relação ao outro que não vão ajudá-las ao crescimento, principalmente se você faz para um coletivo, substitua, se não for por ela, hábito em que você vai emitir, que pode ser mentalmente, comentários positivos sobre alguém. Pode ser alguém que você goste, alguém que você admire, mas no momento em que aquele hábito persistente e condicionado aparece, substitua pelo oposto. Então, se o hábito é a maledicência, substitua pelo reconhecimento de uma virtude alheia. Você vai, a pouco e pouco, substituindo o hábito que lhe distancia do divino por um hábito que lhe aproxima dele.
E você vai experimentar no Imudal uma sensação de que sim, eu sou capaz de agir cristamente. E pelos ensinamentos que tenho, eu vou conseguindo também atrair companhias que se interessam pelo meu progresso. Lembram do caso típico que aconteceu em nosso lar? Clarencio esteve o tempo inteiro ao lado de André Luiz. Mas André Luiz só percebe que Clarencio ali se encontra quando ele se predispõe a pedir a Deus que o ajude na condição que ele se encontra. Clarencio então se faz presente. Os bons espíritos, ou melhor, se faz visível, porque presente ele sempre esteve. Os bons espíritos ficam assim conosco, estão a nos rodear o tempo inteiro, aguardando com expectativa positiva o momento em que vamos nos apresentar como os dispostos a evoluir. Só dizemos que é difícil porque não começamos e porque achamos que não podemos falhar. Vamos falhar sim, vamos repetir. Mas teremos a consciência de que quando acontecer, eu vou me esforçar para não fazer de novo, porque eu tenho consciência de que estou aqui para evoluir e não repetir as mesmas falhas. Quando eu começo a entender a dinâmica evolutiva e o que aqui estou fazendo, eu me torno muito mais vigilante, interessado no meu crescimento e com toda certeza as chances de falha e erro irão reduzir, porque eu estarei atento a mim mesmo, a minha condição evolutiva. E eu tenho metas, eu sei onde eu quero chegar. Por isso o autoconhecimento é tão importante, porque eu identifico o que ainda me mantém manietado e um tanto quanto jungido às imperfeições que cultivo, que nutro e que alimento, e a partir da identificação eu reconheço as circunstâncias em que eu posso voltar a repetir o padrão comportamental. Quando eu identifico as circunstâncias, eu já me preparo para agir diferente. Nessa atenção por me autoconhecer, eu vou conseguindo pouco a pouco substituir os hábitos prejudiciais por hábitos salutares. E vou criando novos hábitos e me tornando um ser mais equilibrado. Significa que vou viver equilibrado em harmonia o tempo inteiro? Não, mas você vai conseguir na maior parte do tempo. Porque o hábito, o costume, o exercício vai gerar em você solidez comportamental e você ficará mais equilibrado na maior parte do tempo. E caso se desequilibre e se desarmonize, porque não estamos no mundo celeste ou feliz, fique tranquilo, respire, ore, peça ajuda, não se julgue, reconheça, fiz novamente, da próxima vez estarei vigilante para não repetir. E você verá que cada vez mais tornar-se-á mais forte. Voltando então ao diálogo, ou a inquirição, como contei para vocês, Jesus então continua na escuta. O sacerdote pergunta para ele: conheces Roma ou Atenas? Jesus responde: conheço o amor e a verdade. Ele segue, já inquieto: tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Jesus responde brandamente: sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus. É de uma riqueza essa resposta, porque Jesus está aqui a nos ensinar. Não se impaciente, não se inquiete com as perturbações e as provocações do mundo. Eu o venci. E ele diz antes disso: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E como é que se vence o mundo? Colocando aquilo que é essencial acima das superficialidades, das discussões vazias, dos interesses que são diminutos, pequenos, esvaziados de sentido. O nosso roteiro é a divindade, é a volta para o Pai. Todos nós seremos os filhos pródigos, isso não é um problema. Deus não nos julga e nem nos vira assim. Ele nos vê como suas belas criaturas, ele nos oportuniza ao aprendizado e ao crescimento a cada encarnação. A gente percebe a misericórdia divina a cada dia que abrimos os olhos carnais. E o dia não é simplesmente mais um dia em que eu vou viver, é mais uma oportunidade de crescimento do ponto de vista espiritual. Nós geralmente acordamos pensando: devo fazer isso, devo fazer aquilo. Podemos sim pensar deste modo, mas também lembrar que este seja um dia em que, como espírito, as minhas posturas concorram para o meu crescimento espiritual.
que eu esteja atento às oportunidades de crescimento, que não seja eu aquele que vai ferir, magoar ou deixar alguém ressentido, mas que seja eu quem acrescenta, quem incentiva, quem apoia. E caso eu não tenha condição de apoiar, de incentivar e levar o outro a crescer, que eu não seja aquele que promove o tal do escândalo, que não é simplesmente falar do outro. Escândalo é infringir a lei divina, prejudicando o próximo. E também não é só o próximo que a gente prejudica, prejudicamos a nós quando deixamos de fazer o bem que nos é facultado fazer. Pensemos nessas questões, levemos isso para o nosso cotidiano e a gente vai ver que a gente não precisa ser Madre Teresa, Irmã Dulce, Divaldo Franco, Martin Luther King, Nelson Mandela. Somos individualidades e cada um precisará fazer o que lhe deve, porque o destino será o mesmo, perfeição. Dedique-se à sua possibilidade interior de crescimento. Vamos então observar o que que aconteceu ao final desse diálogo? Depois que ele faz então dá essa resposta, o sacerdote fica irritado e então dirige um sorriso de desprezo, de desdém mesmo a Jesus e sai diante dele como se ele de fato fosse alguém superior e que deixasse ali alguém, um sonhador, um ignorante ou alguém que julga ser o salvador do mundo à toa. E ele então vai embora. Só que Jesus então, ele passa por Nazaré, ele fica descansando em Caná e de repente ele está nas circunvizinhanças da cidade de Cafarnaum. E ele vai fazendo convites àqueles que no início ele respondeu que seriam os companheiros que chegariam de todos os lugares. Então, ele chega próximo aos pescadores que estavam ali com as suas cantigas, lançando as suas redes no momento do trabalho, e convida Simão e André. Ele vai ser também direto no convite. Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. Pensem vocês o que é estar no seu ambiente de trabalho, desenvolvendo as suas atividades, aparece um homem e simplesmente... Vocês já imaginaram o que é estar no ambiente de trabalho de vocês e de repente aparece um homem e lança essa pergunta? Venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição do seu reino na terra. Aceitam? Claro que essa pergunta profunda vai gerar alguma estranheza, chegar alguém e dizer que veio da parte de Deus lhe convidar a caminhar com ele. André, então, que foi um dos convidados junto a Simão, ele vai lembrar de já ter visto Jesus, de já ter ouvido João Batista, inclusive, falar sobre ele, e um encantamento vai rondando a ambos, não só a André, e ele então vai dizer que ele seja muito bem-vindo. Simão também está ali muito surpreendido com aquela pergunta, e não é só surpreender-se com a pergunta, é estar diante de um espírito puro que com toda certeza emana amorosidade, é possuidor de um magnetismo que obviamente não vai ser encontrado no dia a dia e que ele deveria exercer um poder hipnotizante e não alienante, é diferente. Hipnotizante no sentido de que você não tem mais para o que olhar, porque você é então ali totalmente enlevado e envolvido por uma vibração muito além do que se está acostumado, mas que lhe confere calma, que lhe confere uma sensação de que tudo está bem e que de fato o futuro é radiante. É algo que sempre busco refletir, aproximar, claro que não tem o êxito que eu espero, mas imaginar o que seria estar diante do Mestre, apesar de que podemos estar com Ele em oração, vibrando, lembrando dos seus ensinamentos e das suas palavras, criamos uma conexão direta ou que minimamente chegue até os seus emissários. Só que André vai fazer uma pergunta interessante, é um rei, mas em Cafarnaum existem tão poucas casas, então como é que um rei vai construir um reino se aqui a gente tem pouquíssimas casas? O que é que ele vai fazer?
Aí Pedro vai responder: o lago é muito grande, tem várias aldeias circundando as águas, então o reino poderá abrangê-las a todas. Então os convidados também estavam achando que esse reino era de ordem material, onde um império seria construído, casas, castelos, enfim. E aí Jesus vem e repete a pergunta: quereis ser meus discípulos? Então André e Simão, eles ficam se interrogando, pensando no que vão responder, mas estão ali embevecidos, admirados com o convite e com a influência que aquela figura exercia. Mas Pedro refletia: que homem é esse, né? Onde já lhe escutar o timbre carinhoso da voz íntima e familiar? Inclusive, se pensarmos como espíritos e que temos uma programação reencarnatória, os discípulos não foram escolhidos de qualquer modo. Havia uma preparação para que eles assumissem com toda certeza o discipulado. Então, o convite, quando é feito, ele já faz parte de uma programação anterior. Poderia até não ser atendido, mas havia já algo planejado para tal, como acontece com as nossas programações reencarnatórias. Daí essa sensação de onde conheço, de onde já ouvi, por que fui escolhido, mesmo que houvesse um distanciamento do ponto de vista evolutivo significativo entre eles. Até porque basta observar os apóstolos em relação a nós, são bem parecidos no que ainda cultivamos e buscamos vencer. Como eles já tinham esse convite prévio, estavam ali recordando, porque quando reencarnamos esquecemos muitas coisas, ainda bem, para não nos atrapalhar na caminhada, eles afirmam: Senhor, seguiremos os teus passos. Ele segue então, nesse caso já acompanhado de Simão e André, e vai até Levi. A gente já sabe que Levi, Mateus, então depois é o funcionário que fica ali cobrando os impostos para Roma. Não era então alguém benquisto pela própria profissão, mas que era natural à época. Então ele vai responder que ele recolhe os impostos do povo, que o povo deve a Herodes, e Jesus pergunta: queres vir comigo para recolher os bens do céu? Olha que pergunta genial. Ele não recomenda abandone ou isso que você faz é um equívoco, ele faz uma outra proposta: queres vir comigo recolher os bens do céu? Então, há então aí por Levi, que também recobra espiritualmente o convite de Senhor, estou pronto. Então eles seguem, Jesus também vai chamando outros que nós já conhecemos a história, vão se agregando, e aí Jesus deixa uma outra mensagem muito importante para nós, nos dias atuais inclusive: a união entre amigos, a vida em comunidade. Quando nós estamos agregados em torno de um ideal, nos tornamos mais fortes. Não buscamos ser superiores aos outros, nós buscamos somar as habilidades, as competências, as virtudes que cada um tem para crescer, cuidando do outro, cuidando antes de si, sendo indulgente consigo para ser com o outro. Num tempo de guerra, separatividade, exclusão, uniões em comunidade, cuidado em grupo, cuidado com a convivência, é de suma importância para que a gente vença o egoísmo que campeia no mundo em que estamos e que também somos responsáveis por fabricá-lo. Jesus também fala nesse capítulo de encontros com a natureza. Ele conversa com os apóstolos nos campos, em lugares em que é possível ver o mar. Há uma conexão estreita com a divindade o tempo inteiro. Invista você em contemplação, em contato com a natureza, em caminhadas ao ar livre, em escutar boas músicas, ouça o canto dos pássaros, veja o ir e vir das ondas, encontre Deus em todas as ambiências em que ele se encontra. Conecte-se o tempo inteiro. Não se permita enfermar pelas energias deletérias que por aí estão, porque você pode captar as boas energias e ser também aquele que esparge o que é saudável pelo mundo e para as outras pessoas. Jesus promete, por fim, nesse capítulo, e já encerrando o nosso encontro, que ele converteria toda a miséria e toda a dor num cântico de alegria. E isso seria pelas inspirações sagradas de Deus. Ele vai então iniciar, junto a esses que ele convidou e que aceitaram o seu convite, a falar da beleza do seu reino e das maravilhas que ele oferta. O povo ali então, junto aos discípulos, magnetizado pelo amor do Cristo, se deixou levar e se entregou às benesses de servir a Deus. É essa a mensagem que eles deixam.
Você é co-criador divino. Aceite o convite do Mestre, seja pescador de almas. Inicialmente, conquiste a si mesmo, cultivando os valores e os tesouros da alma. Que Deus lhe abençoe e que seja você essa potência de paz, a potência divina, fazendo jus aos ensinamentos do Mestre. Seja feliz, muita paz.